TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que voltamos mais uma vez com o nosso programa Você Sabia? Que já devem ter notado, nós estamos fazendo algumas modificações para tratar de assuntos mais pesados, assuntos mais sérios e esclarecimentos necessários aos nossos telespectadores. E hoje, o último programa nosso, não sei bem de gravado, não sei bem se já foi publicado, tratou de política. E hoje nós vamos tratar com o senhor Lauro Baum, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, entidade que tem base também nos municípios de Marques de Souza, Forquetinha, Canudos do Vale. A entidade conta também com a rede de supermercados do STR, matriz em Lajeado, tem filiais em Marques de Souza, Forquetinha, Santa Clara do Sul e Estrela. E é um assunto que deve interessar bastante, em razão da pessoa que nós trazemos aqui para conversar durante os próximos 30 minutos, porque nós somos um cercado de municípios rurais, principalmente. E daí o presidente do sindicato, Lauro Baum, vai conversar conosco sobre este assunto de interesse geral. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, até eu fiz anotações das perguntas, porque eram bastantes. O ano de 2015 foi atípico em muitos setores e certamente foi assim também com a agricultura. Nós tivemos um estado com alto registro pluviométrico e muito aperto na economia. Que avaliação é possível o senhor fazer na sua visão como presidente de um sindicato dos trabalhadores rurais? Bom, primeiramente, seu Oswaldo, para nós é uma satisfação muito grande poder participar desse programa. Então, é um assunto que realmente envolve todo o nosso vale, porque nós somos caracterizados por uma cultura muito forte na questão da agricultura, na produção de alimentos. Então, considerando a agricultura em geral, podemos dizer que além dos percalços, dos altos e baixos, foi um ano positivo para o setor aqui no estado. Este ano a agricultura não teve maiores castigos de estiagem, pelo contrário, como você já dizia, houve chuva em abundância ou até excessiva em determinados períodos, que de carona sempre traz vantagens para alguns setores e transtornos para outros. Na mesma linha, a safra pode ser considerada boa, apesar de que o maior prejuízo foi das lavouras de inverno. Então, nessa linha de raciocínio, então o trigo, por exemplo, perdeu a qualidade em função do excesso de umidade que nós tivemos, sendo que um pouco o percentual pode ser destinado para a farinha de qualidade e restando assim a opção para a ração animal. Então, lógico que além do trigo, mesmo para as culturas de época igual, sempre vão acontecer as mais ou menos rentáveis em produtividade e às vezes uma lavoura não atinge as expectativas e a outra apresenta um resultado melhor, mas isso faz parte dos desafios da nossa agricultura. Falar em resultados, como é que o senhor, no seu contato com os produtores, como é que o senhor avalia a satisfação deles na parte econômica? Nós sempre, quando partimos na agricultura, na questão clima, nós sempre temos que ter isso muito bem presente, que não adianta nós só reclamarmos as questões climáticas. Nós temos pouca interferência. Alguns setores já se preparam na questão de fazer a irrigação, mas isso ainda são algumas culturas bem menos expressivas. Na questão econômica, eu diria que, assim como todo o sistema foi influenciado com repercussão que vai levar um bom tempo para ser absorvido, na agricultura também interfere. Às vezes mais, outros menos, mas isso é justamente por causa dessa variação que a agricultura tem. Semelhante como falar da chuva, que beneficia uns setores e prejudica automaticamente outros. Em função do alto valor do dólar, a produção destinada para a exportação tirou suas vantagens. Por outro lado, para o importador e o consumidor,
consumidor desse produto, eles pagam a conta em função do câmbio elevado. Então nós fomos, de certa forma, surpreendidos durante o decorrer do ano com a variação cambial. Então um exemplo direto são os insumos, porque o Brasil é um grande importador de insumos, principalmente para a composição dos nossos adubos, né, fertilizantes e agrotóxicos. Até fica difícil de imaginar que, sendo um país de tanta dimensão geográfica, a riqueza dos solos, não ter indústrias ou empresários interessados para explorar principalmente esse setor de adubos, né? Exatamente. Qual é essa razão de desinteresse na produção do adubo e dessas coisas necessárias que nós importamos? Nós temos, dizem que nós temos, os nossos subsolos são ricos em fósforo, só que para a extração ainda depende de outros fatores, principalmente ambientais, que nós estamos encaminhando na questão da legislação ambiental, desculpe a expressão, mas nós temos que ainda avançar muito. Então nós somos, de uma certa forma, um grande importador, um exemplo, de fósforo, enquanto nós sabemos que nós temos fósforo também no nosso solo brasileiro, mas o problema da extração dele ainda é um pouco complicado e de uma certa forma onerosa. Então as questões ambientais também interferem nesse setor também. Mas o grosso da ração, que esse é o químico da ração, né? O grosso nós produzimos, né? Alguma coisa nós produzimos, mas nós somos que nem o potássio, nós somos um dos grandes importadores de potássio, né? O fósforo, que são os principais componentes. Mas esses são os químicos, são, né, os químicos, que usa, né? São os químicos. A questão do uso da compostagem dos nossos criação de suínos, nós temos a criação muito forte de aves, de corte, então ali nós já temos um bom resultado também de fertilizantes naturais que estão surgindo ali através das criações, né? Mas os químicos nós somos altamente ainda importadores e dependentes. Esse é o principal que se importa, porque aquela matéria-prima grossa, aquela o milho, isso nós temos para mandar para os outros países também. Com certeza, mas nós somos uma alta dependência de empresas multinacionais que têm um poder muito grande, né? Então temos empresas hoje praticamente que em algumas tecnologias praticamente que dominam o mundo em certas tecnologias. Então que nem entrou a transgenia, né, que tem uma coisa que nós não podemos mais negar, que ela se tornou, de uma certa forma, muito prática para o agricultor trabalhar, mas isso está na mão de 1, 2, 3 empresas poderosas no mundo que dominam essa tecnologia. O que o senhor poderia dar um esclarecimento maior do que qual é essa tecnologia? Bom, a transgenia, na verdade, eu não sou especialista nessa área, mas eu sou como conhecedor e também uso essa tecnologia na minha propriedade. Então, isso facilitou muito, porque você destina praticamente, o pessoal tirou o que interessa na planta. Vamos dizer assim, eles criaram milho que tu pode usar o agrotóxico para matar o inso, só para dar um exemplo bem claro, bem simples para colocar para o telespectador, que você elimina o inso e o milho fica lá. Então foi criado um milho resistente a alguns herbicidas que foram desenvolvidos, então isso facilitou muito a questão da condução de nossas culturas, assim no soja como em outras culturas também. Então a transgenia, ela veio hoje ainda, tem dúvidas em cima dos problemas que ela causa, mas com certeza facilitou muito a questão da mão de obra, diminuiu muito a mão de obra e inclusive os custos na redução da condição das lavouras. E esse aumento do dólar que está acontecendo não vai nos prejudicar no amanhã? Em primeiro lugar, eu diria que nós estamos plantando uma das safras mais caras dos últimos anos, então isso ficou bem claro. Por quê? Devido às questões que foram elencadas há pouco. Então nós somos dependentes de importação. Como nós estamos plantando uma safra muito cara, nós não sabemos a quanto nós vamos vender a nossa safra. Então ali fica um ponto de interrogação até a nossa cultura aqui, que começa a colher a nossa região aqui, fim de fevereiro, março,
março, abril, principalmente. Outras regiões do nosso país, que ele é muito grande, já estão colhendo até o soja nesse momento. Mas a maioria das culturas são colhidas aqui. E aí nós não sabemos o comportamento da economia do dólar quando na hora de vender, como ele vai estar cotado. Porque uma certeza nós já tivemos. Nós tivemos um alto custo dos insumos. Isso é certeza que nós tivemos. Só que nós não sabemos por quanto nós vamos vender a próxima safra. E não há nenhuma expectativa Bom, pelos economistas que a gente acompanha através da imprensa, se está se cotando o dólar que ele fica acima dos R$4 para 2016. Esses países que importam essa nossa matéria-prima, eles têm grandes criações também? Com certeza, e como nós somos um país continental, então nós temos terras em abundância ainda, enquanto que muitos países são limitados já, eles não têm mais abrir novas fronteiras e aqui ainda existem sem destruir o meio ambiente, inclusive aqui. Então o Brasil é muito visado nessa questão porque aqui nós temos ainda terra para ser explorada e para produzir a proteína, principalmente vegetal, que é transformada em proteína animal, que não é o caso da soja. Então as nossas proteínas mais conhecidas e a mais disputada praticamente hoje no mundo para a criação de suínos, de aves, produção de leite, é a proteína vegetal oriunda da soja. Como nós somos um dos maiores produtores de soja do mundo, então com certeza os países importam para produzir a proteína animal nos países deles lá. Vamos fugir um pouquinho desse tema que nós estamos. Como o senhor está vendo a proteção do meio ambiente? Bom, isso é um assunto relativamente novo, como novo com o Código Florestal, que está em vigor. Então, nós temos ainda algumas coisas que de certa resistência. Então, nós temos uma resistência normal como ser humano. Todo ser humano tem uma certa resistência quando a palavra chama-se mudança. Então, algumas situações, só que eu vejo a seguinte forma, como a nossa agricultura aqui no Vale do Taquari, composta por pequenas áreas, minifúndios, que giram em torno de 13% a 14% de área, aproveitável, vamos jogar em torno de 8, 9 hectares por propriedade, que é utilizável, o resto talvez é terra imprópria para cultivo. Então, algumas questões o Código Florestal veio para corrigir, só que houve em alguns certos momentos até um pouco de exageros. Então, nesse sentido, teve avanço a agricultura familiar, que ela foi vista de uma forma diferente pelo nosso governo. Então, nós não podemos comparar o nosso Vale do Taquari com a média de 13, 14 hectares por propriedade com o estado do Mato Grosso, onde as propriedades giram em torno de 1.000, 2.000, 3.000 hectares. Então, fazer a mesma legislação para uma diferença tão acentuada nas propriedades seria uma coisa injusta. Isso teve um ganho que a agricultura familiar aqui do nosso Vale do Taquari, como outras regiões onde é que predominam as pequenas propriedades, que ela foi vista de uma forma diferente. Então, ali as restrições foram ajeitadas e conduzidas de forma que não inviabiliza a propriedade. Nós não podemos inviabilizar o agricultor para que ele realmente seja expulso da propriedade. E sim, eu acho que o agricultor é um dos maiores que preserva o meio ambiente, porque ele tem que cuidar da sua propriedade para ele continuar a produzir no ano que vem, no ano subsequente e assim por diante. Então ele automaticamente já é um grande defensor do meio ambiente. E qual é o ambiente ideal, a necessidade de terra de uma família para sua manutenção e um percentual para sua manutenção, e qual é o percentual que ela pode... É meio difícil a resposta, né? Ela pode comercializar. Mais tranquilamente, isso conforme a atividade que é praticada nessa propriedade. Claro. E nós sabemos que hoje já temos sistemas de estufas, onde o pessoal produz numa área relativamente pequena. Aqui vamos usar um exemplo bem típico. Antes era só flores em estufa, hoje nós temos uma produção razoável já de moranguinho. E é um moranguinho de boa qualidade. Já faz a propaganda. Dando uma notícia que eu acho que a maioria não sabe. Moranguinho. E hoje tu pode entrar tranquilamente na estufa, tirar o moranguinho do pé e tranquilamente comer ele tranquilamente sem agrotóxico. Então nós temos até, fazendo um comercial aos produtores de moranguinho, nós temos que dar os parabéns que ali nós avançamos muito. Pegando uma cultura que tem
produção em estufa, ou mesmo os integrados, onde você só precisa praticamente o terreno, e aí você coloca 40, 45 aves num aviário só, totalmente automatizado. Então ali nessas condições a área ela não é tão expressiva. Só que já tu indo para as commodities como o soja e o milho, aí nós perdemos infelizmente a competitividade. Então ali nos perdemos porque aqui não adianta, tem que ser Mato Grosso. Aqui tem uma produção razoável de milho, mas ela é transformada principalmente em silagem para a produção de leite. E aí sim, aí tu transforma o teu produto e não vende a commodity do grão em si. Fala em produção de leite. Pelo que consta, esse ano a agropecuária de leite foi prejudicada pelo preço ao produtor até o fechamento de empresas. Esse prejuízo dá para ser identificado? Em primeiro lugar, eu diria que além desses dois fatores negativos que o senhor citou, o preço e a falência de empresas, tem mais um terceiro ponto que, mesmo acontecendo depois da porteira, o resultado negativo reflete diretamente na porteira para dentro, que é a fraude do leite. Exatamente. Vamos espichar um pouquinho para saber como é que anda esse assunto. Mesmo com as operações de enganamento, já há mais de um ano, volta e meia, novas fraudes do mesmo perfil são descobertas. Voltando à questão da pergunta, se o setor leite em si foi frustrante para os produtores durante este ano. Talvez o setor mais prejudicado. O valor, em vez de reagir, teve o preço de referência em queda comparada ao preço ao mesmo período de 2014. Na contramão, no mesmo conjunto de insumos para a produção de leite, isto não é pouco desde a terneira até que o leite está no resfriador para ser levado à indústria, o aumento foi elevado. Então o custo para a produção de leite, os reflexos que foram citados antes na questão do dólar, nós entramos até na produção de leite, aumentou o custo. Da falência das empresas, geralmente ocasionada a partir de atitudes ilícitas, com poucas empresas envolvidas, já foram mais de 4.000 famílias prejudicadas. Então, se isso não bastasse nos processos de recuperação judicial, a legislação enquadra os produtores de tal modo que se tornam os últimos na lista de credores e sem nenhuma garantia de recebimento de seu crédito. Então são os quirografários, como na legislação eles são denominados, que quase podemos dizer são os excluídos. Então é uma forma realmente um pouco desumana que são tratados essas famílias. Então, pelo menos de um caso em assembleia recentemente realizada, a questão das falências, ficou definido que o prazo para receberem seus créditos vai demorar mais de uma década. Quem é que está dando esse crédito para eles? É o governo? Isso foi fixado em assembleia com todos os credores, então, e juntamente com a empresa. Então, só que depois de uma década os valores com certeza vão ser defasados. Dessa forma fica relativamente fácil decretar uma falência, sabendo que o compromisso com os credores é bastante relaxado. Então, como eu dizia há pouco, referente às falcatruas no leite abordadas pela operação leite compensado, indiferente em que setor isso acontece, é normal que o reflexo é muito negativo para os produtores. Quantos consumidores ficam desconfiados ou ressapiados, como queremos dizer, de comprar o produto? Quantos vão confundir achando que essas falcatruas estão acontecendo na propriedade e que isso se torna um fato comum? Então, para ter uma ideia, em torno de 40% hoje da produção gaúcha de leite é absorvida pelo Estado, somente 40%. Para todo o resto, precisamos encontrar mercado externo, seja em outros estados ou mesmo no comércio internacional. Então, precisamos ser participativos, justamente com o sentido inverso para promover a qualidade do produto e ter acesso ao mercado exterior, que é muito exigente e merece qualidade se queremos preço. Então, se queremos um produto bem valorizado, nós precisamos ter qualidade. No entanto, para quem acompanha os noticiários, pode ficar tranquilo, a partir da declaração do próprio promotor de justiça do Rio Grande do Sul, os consumidores podem ficar tranquilos porque o Estado tem leite de qualidade por ser o único com fiscalização tão rígida e operante para o combate às irregularidades. Quer dizer que o Rio Grande do Sul acabou com a brincadeira? Ainda deve ter alguma coisa. Eu diria assim, não vamos dizer assim, acabou, mas pelo menos colocou uma regra e começou a regrar o negócio.
E o senhor vê uma volta ainda para nós, ou a produção de leite vai ir para mais estados? Ou outros estados também copiaram o Rio Grande do Sul nas falcatruas? Hoje nós temos que admitir uma coisa, hoje a produção de leite está indo para a produção em escala. O que é produção em escala? A produção em escala é ter volume. Então, e nós como sindicato, defensores da agricultura familiar, nós defendemos qualidade e não somente quantidade, mas a questão da falta de mão de obra, famílias reduzidas, automaticamente o maquinário tem que substituir a mão de obra. E aí, se eu colocar lá, vou citar um exemplo do leite, colocar uma ordenhadeira canalizada, automatizada, e eu produzir 50 litros de leite por dia, não se viabiliza. Não é possível. Não é possível, não se paga. Então, neste caso, nós podemos dizer tranquilamente que nós estamos indo, está sendo feita uma seleção automática no produtor de leite. Automaticamente o produtor de leite também está sendo selecionado para a questão volume também. Não podemos negar aqui que vai para o volume, além de qualidade essencial. Eu acho que qualidade é uma palavra que não precisa mais ser citada, isso é automático. E então a sua perspectiva, a sua ideia é de que nós poderemos ficar sem produção de leite, decair muito essa produção. Nós vamos ter menos produtores produzindo mais. Nós vamos ter isso menos... vai ser compensado com certeza, maneira. Porque hoje o produtor que está com 300 litros de leite por dia, eu vou usar já um produtor médio na nossa região. Tem regiões que ele seria pequeno, mas o produtor médio de 300 litros, ele facilmente consegue produzir na sua propriedade 500 litros de leite, ou 600, ou vai para 800. E ele precisaria de menos animais? Com certeza, nós temos genética de excelente qualidade, não perdemos em genética dos países de primeiro mundo, como Estados Unidos ou Europa, nós temos genética muito boa aqui. Nós temos hoje a questão da produção de alimento para os nossos animais, nós estamos se igualando já com os países de primeiro mundo, porque dizem que copiar não é feio, né? Pode se copiar. Então, quando entrou a questão, antes eu estava comentando na questão do milho, ele é transformado em silagem, que garante um alimento de janeiro a dezembro, uma regularidade na alimentação da vaca leiteira, que ela é um animal, é uma máquina, na verdade, que produz leite, que precisa de um alimento igual durante, ou muito parecido durante o ano inteiro. Tu não pode começar a oscilar em produzir épocas. A questão hoje do inverno não influencia mais, nós não temos mais problemas de alimentação desde que o produtor se organiza. Já que o senhor está se expressando aí com muito conhecimento, que é lógico que isso iria acontecer, vamos mudar um pouquinho de assunto. O porco e o frango. Qual é o futuro do nosso estado com o leite? O senhor já deixou claro, né? E com o porco e o frango? Eu vou partir para o frango primeiro. Ali nós como sindicato, entidade de classe que representa os nossos agricultores, nós estamos um pouco preocupados com os altos investimentos que está sendo feito na criação de frangos, determinadas pelas multinacionais que operam aqui e copiam os modelos principalmente americanos. Então hoje o pessoal está colocando aviários a valores relativamente altíssimos, no nosso entender, aviários de 800 mil reais, 1 milhão de reais por aviário. Então são valores extremamente altos para tirar esse dinheiro. Isso realmente nos preocupa, porque nós dependemos, tem algumas empresas que praticamente exportam 80%, outras menos, 60% da produção nacional para o mercado, principalmente o Oriente Médio, que é um grande comprador de frango do nosso país. Isso preocupa, e até quando surge um problema no outro lado do mundo, o aviário que está instalado no município aqui próximo pode ser afetado. Mas a alimentação sempre vai ser necessária. Sim, mas podem haver problemas na exportação durante o período, vamos pegar um período de 1 ano, e aí você vai fazer o que com esse aviário durante esse ano, se a empresa não consegue exportar para o outro lado do mundo, e só que as prestações elas estão vencendo, né? Já que os valores são extremamente altos. Como eu coloquei no início, é uma preocupação muito grande.
A questão do suíno, como o senhor colocou, está partindo uma cadeia bastante organizada, que praticamente está desde a matriz, a criação dos leitões, dos crecheiros, né, depois vai para a terminação. Então são cadeias, as duas cadeias mais organizadas que nós temos. Na questão do leite, nós ainda não estamos tão bem organizados como na questão do frango e do suíno. Então tem um controle rígido em cima das empresas, porque quem exige isso é no outro lado do mundo, quem são os nossos importadores. E para você atingir um importador, vamos usar a Europa ou mesmo o Japão, que são extremamente exigentes, então nós não podemos estar brincando em produzir alimentos. E nós podemos vir caminhando para o produto que faz o crescimento do porco, da galinha, e os europeus e outros países criarem essas, nós viraremos só fornecedores de comida, porque a criação nos Estados Unidos de porco é apertar num botão e está tudo automatizado. Mas nesse sentido eu tenho que confessar, nós estamos caminhando para o mesmo caminho. Então no frango já assim, são totalmente automatizados, por isso que o alto valor dessas instalações, e nós estamos partindo para o mesmo caminho nesses setores também. Hoje já existem, até foi inaugurado recentemente, dia 10 de dezembro, em Nova Brest, o primeiro condomínio do leite, que até a vaca não é mais o cidadão que determina quando vai se ordenhar essa vaca, ela mesma se define quando vai ser ordenhada. Ela entra na sala, o robô já vai ordenhar a vaca, ela sai de novo sem interferência do ser humano. Então nós temos tecnologias já hoje, já de primeiro mundo aqui na nossa região também. E eu acho que daqui a pouco, em vez de fazer entrevista aqui, nós temos que ir lá para o interior para mostrar como é que isso funciona. Com certeza, com certeza. Bom, nós teríamos muito mais para conversar. Nós vamos marcar logo uma outra entrevista para nós podermos completar esse assunto, que eu acho que esclareceu muita coisa. Deu uma esperança meia tremida dos produtores, do que eles têm que fazer para poder se adaptar, mas foi muito bom eu trazer o presidente aqui para que ele converse com a nossa gente, que espera muito do senhor, né? Porque eles sabem que o senhor está por dentro do assunto, pode fazer bons esclarecimentos, e nós ajudamos com a TV. Vamos ficar nessa parte e vamos marcar uma outra entrevista para nós darmos sequência e finalizarmos o assunto mais na parte econômica, não é isso aqui? Com certeza, para nós foi uma satisfação muito grande, como presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Lajeado, com exceção de base nos outros 3 municípios, que é Marques, Forquitinha e Canudos do Vale, e sempre o que nós podemos contribuir, por isso que eu ia deixar uma pequena mensagem para o nosso agricultor, que o 2016 não se desesperem, não se assustem, mas vamos usar uma cautela, vamos com pé firme no chão, vamos cuidar dos investimentos, vamos fazer uma análise de investimentos, quanto tempo eu preciso para ter o retorno de um certo investimento, não importa qual a área, pode ser na produção até de moranguinho, que eu citei aqui, que é uma novidade ainda para muitos, ou em qualquer setor. Então que o pessoal use de cautela, e o 2016 com certeza vai vir com algumas surpresas, e para isso os agricultores têm que estar preparados e não simplesmente começar a fazer investimentos altíssimos e sem fazer uma devida análise. Então, para nós, mais uma vez, nossos agradecimentos ao informativo aqui, que nos deu essa oportunidade para fazer os devidos esclarecimentos, atingindo o nosso setor, que é a agricultura, a produção de alimentos. Eu alheio a tudo isso, né? Sou filho de um médico, não lidei com essas coisas, mas eu acho que esses agricultores que estão, produtores de outras coisas que estão nos assistindo, deveriam se aproximar o máximo possível dos seus sindicatos, das suas associações, não fazer nada sem ter um esclarecimento para que não se arrepender depois, não é? Com certeza, o sindicato é uma casa que acolhe
apoia o agricultor nos bons e também nos maus momentos. E às vezes, quando os momentos são bons, às vezes um pouco é esquecido. Mas o sindicato sempre está ali. Eu sempre digo, ele não precisa definir, mas pode ser também consultado. Eu não diria que o sindicato hoje é a única casa que você precisa consultar, mas também consulte o seu sindicato em seu município. Eu acho que o sindicato é o maior parceiro ainda. É uma ferramenta. A parte econômica, ela já visa lucro. E o sindicato, ele usa o bem-estar, o lucro e o bem-estar do produtor. E sempre dá aliado para defender o agricultor. Exato. Muito obrigado aos telespectadores. Nós vamos voltar numa edição com 60 dias de diferença, para nós completarmos isso com isso que não foi dito ainda. Obrigado e até a próxima. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.